Olá, obrigado. Bem-vinda. Obrigado por teres aceito este convite. Hoje vamos falar sobre transexualidade, mas eu já sei que também vamos falar sobre outras coisas, porque este é um termo um bocado redutor, não é? Em relação àquilo que pode falar sobre toda esta diversidade que existe de designações e termos e de vivências. Mas por isso mesmo queria-te pedir para te apresentares pessoalmente e falares um bocadinho também o que é que fazes. Sim, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade. Podemos aproveitar estes momentos também para trocar ideias e proporcionar momentos de conversa. O meu nome é Dani Bento, uso pronomes ele, ela, elu. Sou natural do Cartaz, vim para Lisboa na altura aos 18 anos para estudar, cá fiquei. Basicamente neste momento sou engenheiro de software, sou formado em astronomia e astrofísica e pertenço também à Liga Portugal, sou coordenadora do GRIT, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção Trans. E entre muitas coisas participo em debates políticos, em conferências, escrevo muito, gosto de escrever, tenho um blog que é o daniefbento.me, onde tenho algumas reflexões que faço. Assim, no geral, entendo-me também de um ponto de vista do ativismo como luta transfeminista, ou seja, tento procurar sempre perspectivas transfeministas e radicais na forma de construir o mundo e, logicamente, a maneira também como podemos radicalizar os nossos vínculos para que sejam mais saudáveis e transformadores da sociedade. E, nesse sentido, é no caminho que eu vou e que pretendo seguir. Ok. Então, começando pelo princípio, estes pronomes que assumiste ou que assumes, explica um bocadinho como é que Sim, eu chegaste uso. aí. Eu cheguei aqui, por exemplo, durante muito tempo, eu assumia-me só enquanto mulher trans, e nesse sentido eu afirmava-me com os pronomes ela. Entretanto, também comecei a me identificar enquanto pessoa não binária, e entretanto acabei por também começar a usar um estratagema de linguagem, que é o método ELU, então também uso estes pronomes quando possível. O ELU é um Mas, sistema, o ELU é um sistema linguístico, neolinguagem, que pretende também introduzir o género neutro na língua portuguesa. Neste caso, em outras línguas também, mas... Ok. E como é que tu sentes que essa introdução na língua portuguesa está a ocorrer? Sentes que se está a Assim, adaptar-se ou que não? assim, formalmente não há uma... Formalmente não é uma linguagem, não é uma linguagem que pertence formalmente à língua, mas no ativismo e pelo menos nos meios sociais é uma linguagem que já se começa a utilizar, é um formato que começa a ter alguma atração porque de facto permite criar. Normalmente, como eu costumo dizer, aquilo que não nomeamos não existe, não é? E quando nós nomeamos as coisas, ou seja, quando começamos a usar pronomes ou palavras que nomeiam certas realidades, elas passam a existir. Não é? E por isso é que utilizar uma metodologia, de usar uma neolinguagem ou uma potencial nova forma de pronome neutro, obriga as pessoas também a repensar a maneira como pensam na realidade, criarem imaginários que de facto é possível haver pessoas não binárias dentro de certas circunstâncias. Por exemplo, uma coisa que nós muitas vezes fazemos é, por um grupo, chamamos todos juntos, ou os líderes, e etc. A mentalidade que nós temos é pensar que são apenas homens, não é? E quando nós dizemos a liderança, aí já estamos a abrir um imaginário que podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser pessoas não binárias, etc. Não é? E de facto a linguagem é um motor revolucionário. A linguagem tem dois polos, ou seja, serve como também motor de controle social, porque a linguagem impede as pessoas de fazer determinadas lógicas de pensamento, mas ao mesmo tempo é revolucionadora porque nós, ao criar a linguagem, estamos também a criar realidades e imaginários possíveis. Pois é, a linguagem tem essas duas características que é tanto pode controlar como pode abrir possibilidades, não é? Mas eu também queria falar um bocadinho sobre essa questão de seres mulher trans não binária, ou seja, é uma definição de mulher, Sim, mas não binária. sim, às vezes é um pouco complicado. Basicamente eu costumo dizer na brincadeira que eu fiz uns 7 coming outs, porque basicamente eu afirmei primeiro enquanto
pessoa bissexual, depois afirmei-me enquanto pansexual, depois afirmei-me enquanto pessoa poliamorosa, enquanto solopoli, enquanto anarquista relacional, enquanto mulher trans e depois enquanto mulher trans não binária. E para mim isto resultou de um processo de construção contínua, ou seja, eu lembro-me nos meus 20 anos, foi quando eu comecei a expressar feminilidade e a tentar encaixar-me numa certa realidade, então comecei a pertencia a grupos de cross-dressing, fazia cross-dressing, tínhamos encontros semanais, o que era muito giro, encontrávamos e falávamos muito, só que eu não tinha a ideia do que era uma pessoa trans. Só com 24, 25 anos é que eu percebi o que era uma pessoa trans e que de facto comecei a me identificar, porque de facto batia certo com aquilo que eu pensava sobre mim. Entretanto, houve uma altura que eu decidi não, porque esta identidade que eu tenho, independentemente da performance de género que eu tenho, independentemente da expressão de género que eu tenho ou daquilo que eu faço, a minha identidade é muito mais profunda do que isso e a minha identidade está no polo de ser mulher. Mas na altura também, ao mesmo tempo, tinha alguma dificuldade porque os meus conceitos de mulher e de homem ainda estavam muito formatados com aquilo que nós crescemos durante a vida. E depois começou o processo de desconstrução, ou seja, eu identifico-me como mulher, mas talvez tenha aqui algumas questões dúbias no ponto de vista da minha identificação. Quando descobri a palavra da não binariedade, para mim foi ok, isto faz sentido. E então enquadro-me naquilo que se chama a género, são pessoas que não têm identidade de género, ou seja, é a ausência de identidade de género, mas numa faixa cinzenta que é o demigirl, ou seja, a semi-rapariga. Por isso eu digo que sou uma mulher trans não binária. Ok. E a questão do trans também difere de transexual para transgénero, tem várias conotações. Sim, o contexto é histórico também, porque por exemplo, o que nós achamos, normalmente as pessoas, o termo transexual é muito usado, é um facto, não é? Nós vemos claramente em muitos sítios transexualidade, mas a conotação da palavra transexual é medicalizada, porque dessa perspectiva, vem da perspectiva médica, ou seja, quando se começou a patologizar as identidades trans, falava-se em transexualidade porque foi uma palavra construída por pessoas médicas. Entretanto, com o ativismo, de facto, veio aparecendo a palavra trans, em algumas situações até o transasterisco ou a transgeneridade, e de facto a palavra trans é mais abrangente porque de facto inclui todas as pessoas trans, não é? Pronto, há pessoas não binárias que também não se consideram trans, por isso aqui já é outro tópico. Mas a palavra transexual hoje em dia tem uma conotação, apesar de haver pessoas que se identificam como tal, mas tem uma conotação muito medicalista no sentido em que fala-se em transexualidade como uma pessoa que fez uma operação de reformação sexual. E muitas vezes, como nós não queremos cair neste erro de fazer invasão ao corpo de outra pessoa, dizendo que genitais ou não que ela tem, a palavra transexual acaba por ser muito redutora da própria realidade dela. Pois então, e isso também é uma coisa que hoje em dia está-se a questionar mais porque também há esta noção de que as definições de homem e mulher são construções sociais e essas podem ser desconstruídas, não é? Sim, até porque o que nós vemos é que existem movimentos que, lá está, que defendem o bioessencialismo da realidade enquanto homem e enquanto mulher, lá está, movimentos que são muitas vezes anti-trans, mas a realidade é que o género enquanto composto construído, nós somos pessoas assignadas à nascença com um género, que nos atribuem por alguma razão, visual ou não, mas depois a realidade é que o género é muito mais profundo e uma experiência muito mais subjetiva e profunda de cada pessoa. Não é? Então é construído dessa forma. E nesse sentido, pode acontecer, lá está, há pessoas que por exemplo, afirmam que não se identificam com o género que foi assignado muito mais cedo, há pessoas que identificam-se mais tarde, mas o facto é que é sempre um processo, ao mesmo tempo, revolucionador para a própria pessoa, porque é reparar que, afinal, toda a construção de género que tinha, afinal, é mudada, porque na realidade a pessoa está a se identificar com algo que não é o que a sociedade diz que nós temos que ser. Não é? E, para além disso, por exemplo, as concepções hoje em dia já é mais fácil entender, não é? Uma pessoa trans não tem que necessariamente fazer hormonas, não tem que necessariamente fazer cirurgias, não tem que necessariamente fazer nenhuma intervenção médica para ser uma pessoa trans ou uma pessoa não binária, não é? Porque parte de um princípio de identificação e de autodeterminação. E sentes que o futuro ou que o caminho que se está a fazer é para uma
assunção ou uma identificação fluida ou achas que haverá sempre uma binariedade, uma polaridade nessas Sim, definições? eu acho, eu sonho que no futuro essa polaridade se desapareça, não é? Porque basicamente o que acontece hoje em dia é que esta polaridade faz com que também toda a gente tenha papéis muito diferentes e responsabilidades muito diferentes e do ponto de vista daquilo que é a pressão social e daquilo que é a construção social é muito divergente. Por exemplo, nós vemos a nossa sociedade é patriarcal, machista, sexista, misógina, etc. E, e isto recai sobre uma violência sobre corpos femininos, corpos lidos como femininos ou mulheres trans, pessoas transfemininas, etc. E a invisibilidade também de homens trans e pessoas transmasculinas. E o que promove, de facto, é como é que eu ia dizer, esta construção da binariedade, lá está, como produto social que também nós impingimos a outros países, não é? Porque nós, na realidade, existem outras culturas que não tinham só, não têm, que não tinham só dois géneros. Nós impingimos esta cultura que vem de uma matriz, como nós sabemos, patriarcal e judaico-cristã, e mais histórica ainda, e o facto é que eu espero que um dia estas diferenças sejam colmatadas, não é? Porque também temos que perceber que há um interesse do sistema, e aqui o sistema com C, do sistema, em manter estas normativas de género, em normalizar as pessoas. Há interesse político porque é uma questão de manter o capital, manter a estrutura económica que nós temos, manter as pessoas no ritmo em que nós andamos, lá está, muitas vezes acelerado e tudo mais. Enquanto começamos a ter pessoas que contestam essa normativa, começam a ter corpos diferenciados daquilo que é os corpos lidos como das pessoas, lá está, que são, eu não gosto de usar o termo normal porque acho que fica sempre muito mal, mas as pessoas que estão num regime mais normativo. E etc., nós estamos a desconstruir e a mostrar que há outras formas de viver, há outros esquemas de viver, há outras maneiras de estar no mundo e há outros imaginários que podem ser construídos, essencialmente. Mas e tu sentes que há papéis em determinadas vivências ou nessas definições individuais e fluídas, há papéis de atuação na sociedade ou cada um faz a sua? Sim, eu acho que para além da identidade, nós estamos a falar também daquilo que é a expressão de género e aquilo que é a performance de género em sociedade, não é? E eu acho que aí não há limites para ninguém, não é? No sentido em que nós podemos facilmente fazer coisas diferenciadas que classicamente, historicamente e socialmente pertencem a homens ou a mulheres, não é? No contexto mais binário. Porque ninguém tem impedimento de o fazer, não é? O que permite, por exemplo, para mim, enquanto pessoa não binária, o que me permite é entender-me num mundo, não é? Em que de facto eu não enquadro nesta dicotomia homem-mulher, e que deste modo, por exemplo, muitas vezes até costumo dizer que eu sinto-me um pouco na fronteira, é como se o meu espaço de existência fosse na fronteira entre aquilo que é ser e não ser, entre aquilo que é estar e não estar, e como tal a minha luta também se passa pela fronteira, também passa pela existência na fronteira e pela conquista da fronteira, não é? E neste sentido, também é interessante perceber que, de facto, todos estes fatores que condicionam as pessoas, de repente começam a ser quebrados e cada pessoa começa a poder gerir a sua vida com muito mais liberdade e com muito mais vontade. Então, e sentes que uh, é uma questão que surge muitas vezes. Sentes que a única diferença que poderá existir entre as pessoas será o facto de umas poderem dar à luz e gerar crianças e outras não? Essa é a única diferença em termos de papéis, vivências, Assim, será tudo igual? Ou será isso, fluido consoante as pessoas? assim, é uma questão complicada de perceber como é que seria no futuro, não é? Porque ao fim e ao cabo as pessoas também evoluem, o ser humano também evolui e tudo mais, não é? Mas nós sabemos que, por exemplo, para o capital tem interesse colocar as mulheres sempre num padrão daquilo que é o trabalho reprodutivo, aquilo que é o trabalho do cuidado, etc. Isto dá jeito ao sistema capitalista. Mas imagina que passam a ser também pessoas não binárias, ou que as pessoas Sim, passam todas a ser não binárias e que só se divide pelo facto de umas poderem ter filhos e outras, sim. ou gerar filhos e outras não. Sim, eu acho que Como nesse é que sentido, seria? eu acho nesse sentido, é uma pergunta complicada porque eu não sei como é que, num futuro em que isto acontecesse, como é que a biologia seria, não é? Nós não sabemos se a biologia ia permitir uma pessoa
todas as pessoas poderem ter crianças ou não, não sabemos, não é? Por isso é uma questão difícil, porque lá está num hipotético futuro em que não haja, que o género seja uma coisa, ou seja, as pessoas tenham um género, mas não seja uma coisa que seja posicionalmente importante para a nossa sociedade, ou seja, por exemplo, nós não precisamos do género para ir às finanças, nós não precisamos do género para ir à segurança social, não precisamos do género em nenhuma dessas situações, não é? Mas o género enquanto vivência pessoal é importante, não é? Agora a diferença, aqui num dia que seja tudo fluido, eu também não sei como é que biologicamente nós seremos, não é? E nesse sentido, acho que é uma pergunta um bocado difícil e pode ter aqui algumas rasteiras também em tentar responder de alguma maneira. Sim, a questão aqui é que, como deves imaginar, as pessoas obviamente questionam-se muito e a questão, quando começa a ficar demasiado complicada, tende a sair muito para a parte básica da coisa, que é, sim, então como é que se vai definir alguma coisa, exato, como é que se vai distinguir alguma coisa, e então, como se percebe, a única diferença, porque na verdade a nossa existência é basicamente semelhante, exceto, claro, as questões todas que têm a ver com a biologia, de as mulheres terem período e poderem engravidar, essas são as questões básicas. Nem todas as Para quem mulheres. não percebe, Nem todas as mulheres têm período, obviamente, e há homens também têm período, não é? Tem. Ou seja, aqui vem esta questão. Mas por isso é que eu estava a dizer, quando não há essa definição de homem e mulher, como é que se define, ou melhor, o que é que achas que poderá ser um papel social de pessoas que conseguem ter ou têm a possibilidade de ter filhos e pessoas que não têm a possibilidade de ter filhos? Será essa a distinção básica? Sim. Ou será essa, lá está, não é para fazermos futurismo porque ninguém sabe, mas essa é a possibilidade que está em cima da mesa, que é podermos todos ser não binários e definirmos como quisermos, e apenas o papel social se distingue por possibilidades de fazer alguma coisa diferente. Sim, eu acho que o uso da. Nós tentamos reduzir sempre muitas vezes as coisas à biologia e, de facto, o sexo, por exemplo, o sexo também é socialmente construído no sentido em que nós atribuímos características masculinas e femininas a determinadas características sexuais, não é? Por exemplo, se tem um pênis, então deve ser um rapaz, se tem uma vagina, uma vulva, deve ser uma rapariga. Nós atribuímos características específicas a cada um dos sexos, mas na realidade o sexo também, lá está, e é diferente de género, convém frisar, o sexo é um conjunto de fatores, é diverso, não é? É um conjunto de coisas que lá está, que constituem o nosso corpo e nós ainda não descobrimos todas, mas algumas nós temos alguma noção, e o género é depois disso, ou seja, o género constrói-se depois do sexo, ou seja, mas também sem o género também não se constrói sexo, porque lá está, é um discurso pré-discursivo, então vale a pena pensar que, de facto, num futuro hipotético, não é? Ainda que haja alguma diferença biológica, mas estas podem ser colmatadas exatamente porque a população vai evoluir de algum sentido. Isto tudo correr bem, não é? Se a gente... mas... Sim, o que interessa é que a gente se dê bem. Sim, e que as pessoas possam viver a sua vida em pleno. O que eu sinto é que, nesse sentido, o que pode acontecer é, lá está, não é que toda a gente tenha que ser pessoa não binária, não é que toda a gente tenha que ser homem ou ser mulher, mas o facto é que, se calhar, os papéis de género vão ficar muito mais libertos para todas as pessoas, de maneira que elas possam exercer o que sentem que querem exercer, não é? Não estarem impedidas por um constrangimento social que, neste momento, as impede de serem quem são. Ou fazerem o que gostam de fazer, ou de estarem como gostam de estar. E, nesse sentido, fala um bocadinho sobre a questão da pansexualidade e das relações anárquicas. Sim, eu comecei-me a afirmar enquanto pansexual na altura em que também comecei a ler um bocadinho mais, apesar de, lá está, os termos têm muita característica política, ou seja, não, o facto é que às vezes as pessoas perguntam, mas por que tanto rótulo? E eu digo, assim, os rótulos têm uma vantagem que é juntam comunidade e têm um fator político enorme, porque é pelos rótulos que nós fazemos política muitas vezes, não é? Mas, por exemplo, o termo pansexual senti que fazia sentido para mim, porque de facto a atração sexual ou a atração romântica que eu sinto pelas pessoas vai muito para além daquilo que é a leitura do género que eu faço às pessoas. E neste sentido, lá está, quebra, para mim, também quebra um bocadinho a estrutura essencial de como é a nossa realidade. Não é? Porque, de facto, para mim, ler género não tem importância para a maneira como eu me sinto atraída pelas pessoas. Por outro lado, a anarquia relacional
para mim é um modelo desconstrutivo, é um modelo de desconstruir as relações e desconstruir a maneira como o sistema funciona. Nós vivemos num sistema cis-hetero mono-heteronormativo, e então destruir essa montagem e perceber que os vínculos podem ser refeitos de uma maneira mais libertadora, mais livre e muito mais construtiva para cada pessoa. Ou seja, eu acredito que as relações passam por ser autodeterminadas, ou seja, pelas pessoas que estão envolvidas, são autónomas, são independentes, mas ao mesmo tempo há interdependência, há colaboração, há respeito e há compromisso. Não é? E isso da anarquia relacional para mim fez sentido na altura, quando conheci o termo do poli, mas depois fui para o solopoli e depois voltei para a anarquia relacional, porque fez-me sentido esta desmontagem daquilo que é os vínculos e pensar que cada vínculo de facto é um vínculo diferente. Ou seja, não há pessoas, não podemos comparar pessoas porque as pessoas são incomparáveis, não é? Em qualquer das características que têm. As pessoas são únicas, e então cada relação torna-se única e unívoca por causa disso. Não é? Mas, nessa interpretação das relações, há espaço para relações que durem uma vida ou que sejam para sempre, ou que há essa noção, ou não é uma coisa que dá quando não, eu acho que nós, pronto, a escala do amor romântico muitas vezes fala-nos em relações que a pessoa namora, depois casa, é um amor para a vida inteira e tem filhos, tem crianças, etc. Mas a anarquia relacional não quer dizer que as pessoas não tenham uma vida em conjunto, até sempre. Passa é a maneira como constroem essa relação, não é? Por exemplo, nós podemos ter afeto por uma pessoa ad eterno, não é? Podemos ter vontade sexual com uma pessoa ad eterno. Isso não, ou seja, não é o facto de ser mais longevidade ou não que limita a relação. E a anarquia relacional não diz qual é a duração das relações, diz simplesmente, de facto, as relações até podem fluir, por exemplo, em alturas estarem mais distantes ou mais próximas ou mais etc., mas fluem no sentido em que realmente são construídas em conjunto e construídas de uma forma que é positiva para ambas as pessoas, ou para ambas, ou para as três, ou para as quatro pessoas. Na verdade, isto, basicamente, a proposta é exatamente nós podermos ter essa fluidez tanto a nível de autodeterminação e identificação como a nível de relações. Sim. É essa a ideia. Sim. Basicamente é perceber que, de facto, nós enquanto pessoas, enquanto seres que são mutáveis, nós temos que perceber que também nós mudamos ao longo da vida e mudamos ao longo do tempo, e com isto também, ou seja, as nossas expectativas mudam, as nossas construções sociais mudam, as nossas construções identitárias mudam, não é? Porque não quer dizer que sejam estanques a vida inteira, e de facto é permitir que essa mutabilidade exista na nossa vida e que nós, por exemplo, possamos construir em cima dessa mutabilidade, não é? E é isso que faz, muitas vezes, que as coisas se tornem mais livres, porque, de facto, nós aceitamos a mutabilidade como parte integrante da nossa realidade, não como uma coisa estática que está, ou seja, eu que tenho 35 anos e vou pensar da mesma maneira daqui a 10 anos. Não, vou ter um pensamento diferente, se calhar nessa altura eu vou-me afirmar como monogâmica, não sei. Mas isto é uma forma de dizer, a brincar, mas o facto é que é importante perceber que nós somos pessoas mutáveis, não é? No tempo. Sim. Eu compreendo isso. Eu tenho dedicado a estudar um bocadinho mais também sobre esta área, que é uma área que eu ainda não estou muito por dentro, e por isso é que também quis trazer-te aqui para explicar um bocadinho mais sobre isso. Porque, obviamente, como deves imaginar, isso é realmente um desconstruir constante e que raramente as sociedades conseguiram criar uma estrutura com base numa desconstrução constante e por isso muitas delas criaram sistemas e estratégias para se organizarem, mas isso é mesmo uma questão que eu acho que toca muita gente de várias formas, não só de uma maneira só. É algo que assusta um bocadinho, porque é um bocado um salto no desconhecido e no vazio e não sabemos bem o que é que pode sair daí, não é? E também nos põe à prova em diversas formas de se nós assumirmos as nossas expressões e as nossas identidades todas, onde é que nos vamos encontrar, onde é que vamos conseguir parar e dizer, ok, isto sou eu, mas se calhar nem precisamos dizer isto sou eu,
podemos só dizer que isto sou eu em constante transformação, não é? Em constante sim, evolução. Um, e por isso é que eu acho que é um, é uma proposta não, é um tema muito interessante que vai mesmo ao âmago do que é ser humano e do que é ser um ser vivo que procura a sua felicidade e a sua identidade. E por isso eu admiro muito toda esta força que, que existe neste ativismo de desconstruir esta realidade. sim. Normalmente o facto é que nós, lá está, enquanto pessoas que estão, acabam de estarem, não digo só em grupos minoritários, mas em grupos mais ou menos marginalizados, o facto é que o estar nas margens, não é? Nós temos que construir das margens e muitas vezes o que eu sinto é que eu não quero ir para o centro, ou seja, não quero estar no centro onde toda a gente está. Eu quero construir das margens e realmente que o centro perceba que as margens existam e que o centro é que venha para as margens. Porque de facto a realidade é diversa e é aí que a diversidade está. Não é? No centro a gente só vê a normatividade, um sistema cis monopatriarcal, etc, etc. E nas margens está a diversidade. Mas não sentes que há sempre uma tendência para, para um grupo de pessoas se organizar de alguma maneira, ou seja, para que alguém diga, ok, vamos por aqui e haja pessoas que precisem desse guia, Sim, assim, dessa estrutura? por exemplo, por uma questão de segurança, há muitas pessoas que procuram entrar dentro de um esquema mais ou menos num papel social que está estabelecido, porque é uma questão de segurança muitas vezes e muitas vezes de sobrevivência também, não é? Uma pessoa afirmar-se, por exemplo, uma mulher trans, digamos neste exemplo, que é mais próximo da minha realidade, muitas vezes construir-se à volta daquilo que é o entendimento de mulher socialmente construído, torna as coisas mais seguras do ponto de vista social, o que é pena, não é? Porque de facto a gente pensar que temos que assimilar a realidade, uma realidade para conseguirmos sentir mais com mais segurança é pena, mas de facto acontece, não é? Não com toda a gente, mas acontece. Mas por exemplo, nós também temos muitas vezes a ideia de, por exemplo, nós cooptamos o individualismo, o capitalismo, a própria forma de estar, o vazio político, muitas vezes não nos deixa permitir também refletir e pensar em estratégias de realmente de reconstruir a sociedade, ou seja, não só desconstruir, mas também voltar a construir a sociedade de uma forma diferente. E como estava a dizer, bem, lá está aquele passo para o vazio, que parece que é o vazio, mas acho que como a gente está, neste momento, na realidade também não estamos bem, não é? E então mais vale dar um passo para arriscar a fazer uma coisa diferente do que não fazer. Sim, mas é isso que eu estava a dizer, ou seja, eu admiro essa coragem de lá estar de criar, de desconstruir e tentar criar uma nova realidade, porque na verdade aquilo que é difícil é criar a nova realidade, o que é difícil é dizer, ok, agora há uma opção que poderá ser melhor, mais equilibrada, mais harmoniosa e que possamos trocar esta por aquela e não ser só mandar esta abaixo e ver o que é que acontece. Sim. Que é um bocado, normalmente é o que acontece quando se tenta falar sobre estes temas, é também um bocado na base dessa conversa que depois as coisas começam a deteriorar-se um bocadinho, porque, como sempre, como em todos os casos, há sempre pessoas que estão na sua zona de conforto e não querem sair dela, e portanto, quando alguém lhes diz, ok, agora vamos questionar a tua zona de conforto, então, mas onde é que eu vou? E ficam ali naquela defensiva, não é? Sim, e isso acontece muito quando nós tocamos no privilégio das pessoas, não é? As pessoas sentem-se claro. Então aí fala-me um bocadinho sobre tu estás associado à ILGA, não é? Sim, sim, sim. O que é que fazes nesse Sim, eu neste momento faço parte da direção da ILGA Portugal e sou também coordenadora do GRID, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção Trans. Não é? Coordeno um grupo de apoio que trabalha de 15 em 15 dias, que é um grupo de apoio de pares, não é? Dinâmica para pessoas trans, pessoas não binárias em questionamento identitário, onde podem realmente falar das suas experiências, trocar as experiências, etc. E entre muitas coisas, lá está, entre debate político, entre participação em conferências, entre estúdios, organizar formações também. Por exemplo, ainda no sábado passado tivemos um workshop de escrita inclusiva em que falávamos realmente desta questão do ELU, por exemplo, fazer atividades como essa, tertúlias, formação, entre muitas coisas. Nós, às vezes uma pessoa não tem noção da quantidade de coisas que faz.
Pois. E como é que tem sido a resposta? Como é que tens percebido esse impacto dessas ações na sociedade? É assim, eu acho que de alguma forma, por exemplo, é sempre muito. Muitas vezes é a questão de, por exemplo, quando vou a uma escola ou quando vou a um centro educativo ou outro espaço e no fim ter duas pessoas que dizem isto faz-me sentido, já é Uhum. ganhar alguma coisa, porque aquelas duas pessoas vão fazer a magia dentro das pessoas que Exato. estão à volta dela, né? E por isso às vezes é um processo lento, né? Muitas vezes, porque há muitas questões e às vezes é difícil, e, por exemplo, fazer uma formação de 1 ou 2 horas para falar de tantos temas e tantas coisas e tantas lógicas, às vezes é difícil. Mas é Uhum. interessante perceber que, de facto, há interesse em aprender, há interesse em as pessoas participarem, há interesse em saber o porquê, ou em saber como é que são as vivências, não é? Para também elas próprias também sentirem empatia e a capacidade de se questionarem elas próprias, não é? E acho que muito Uhum. importante, que é nós trazermos não é só a questão da formação em temas específicos, é também perceber como é que podemos incentivar ao pensamento crítico, né? Ao Uhum. pensamento questionável, em que a pessoa pode ter questões e realmente transformar essas questões em pensamento crítico e evoluir por aí, do que apenas passar um conteúdo formativo. Porque normalmente, se nós estivermos simplesmente a falar o tempo todo, não é? Tipo uma cena expositiva, não funciona tão bem do que Pois. estarmos interativamente a falar com as pessoas, pedir-lhes para elas também falarem da sua própria experiência e da vivência, com aquilo que sentem, do que estão a dizer, do que estão a referir, etc. Isso passa muito, Uhum. a empatia aí joga muito. Uhum. E por falar nessas referências, nós falámos sobre propor alguns livros, alguns filmes, alguns documentários que tu achas que possam ser interessantes para as pessoas se informando também. Tens É alguma assim, eu acho que proposta? filmes, eu gosto muito do Tomboy, é muito para questões para a juventude é muito bom, porque lá está a falar realmente de uma criança trans pequena. O Laerte também é um documentário sobre uma pessoa trans artista no Brasil, também é muito interessante porque é uma pessoa que faz um coming out mais tarde. Uhum. Uma Mulher Fantástica, que foi um prémio que foi nomeado para os Oscars, interpretado por uma mulher trans. Uh, Uhum. a personagem é uma mulher trans e a pessoa que interpretou é uma mulher trans, e nós estamos num tempo em que a visibilidade torna-se extremamente importante e os referenciais estão lá, e é preciso realmente abarcar esta diversidade quando se faz filmes e outras representações nos mídias. E também o Pouso, a série de televisão, que é muito boa, que retrata também o tempo dos bailes da década de 70, 80, e que Uhum. retrata muito o mundo do espetáculo e de como é que as pessoas interagiam, pessoas da comunidade trans, da comunidade homossexual, etc., como é que interagiam. Depois tem aqui uns livros, Uhum. pena que 3, 4 deles sejam em inglês. Um que ainda não li, mas estou com muita curiosidade, que é Esse Sangue Não É de Tens Menstruação, que ver. mas Tens feito está ao ao contrário. contrário, mas sem Pronto, dúvida. mas Este Sangue Não É de Menstruação, mas Transfobia. É um livro de Maria Uhum. Lucas. Estou com muito interesse em lê-lo porque, de facto, promete muito. Uhum. Este livro, acho que este deve-se ver melhor porque é vertical. Sim. Sobre transfeminismo, da Letícia Nascimento. É um livro muito bom também, que lá está, que dá a entender. É uma forma muito pedagógica de falar sobre transfeminismo. É muito interessante. E a leitura eu Uhum. recomendo bastante. Pois assim, mais em inglês. Assim, coisas simples que eu nesta altura se calhar já tenho pensamento crítico em volta disto, porque lá está, já li isto há muitos anos, mas por exemplo este aqui, Uhum. Designer Relationship, tem algumas coisas interessantes, alguns pontos interessantes, sobre como desenhar relações, os processos, etc, etc. Este também se calhar já tenho alguma opinião mais crítica, porque isto tem pouco feminismo aqui, é mais tipo coisas práticas do dia a dia, que é o Opening Up. Uhum. E depois da Julie Serrano tenho o Excluded, que este é um livro que fala de como uma mulher trans vivencia a exclusão em movimentos feministas e como é que se pode tornar realmente os movimentos feministas mais inclusivos a pessoas trans. Uhum. E o Weeping Girl, que fala realmente também da mesma autora, da Julie Serrano, que fala também do caminho em que uma pessoa passa a ter uma lógica mais transfeminista, aprender, perceber a transmisoginia, entre outras coisas. Né? É um livro que completa assim tem uma bagagem muito grande em termos de conhecimento. Jules Serrano é uma pessoa, é uma bióloga, escritora, Uhum. também música, e tem estes livros. Há outro que eu Outspoken,
da mesma autora, que ela faz uma revisão sobre os seus últimos 15 anos de ativismo e da presença dela nos movimentos feministas. Também ainda não li, mas está aqui na lista para ler, mas parece-me também um livro muito interessante. Bom. Também houve outro filme que foi nomeado para os Oscars, o Norwegian Girl, certo? O Girl? Sim, não é Girl, é Girl só. Espera. Que ganhou o Oscar para melhor ator. Não é a rapariga da Dinamarquesa. Noruega? Dinamarquesa, exatamente. Pronto, esse livro tem... Sim, esse livro tem... Esse filme tem Esse filme tem um problema que é a representação lá está feita por um homem cis num filme sobre que representa uma história que ainda assim é invisibilizar uma história que possivelmente era uma pessoa intersexo. Por isso há aqui algumas críticas a fazer este filme, mas pronto, o próprio ator nos dias de hoje já veio falar que de facto não teria sido boa escolha ter sido ele a fazer o papel, não é? Porque lá está uma mulher trans, devia ser uma mulher trans a fazê-lo, possivelmente. Mas é porque o que acontece é que nós temos muita falta de visibilidade dentro dos meios artísticos, ou seja, normalmente as pessoas representam-nos, não é? Com as suas versões, lá está muito cis-centradas e muito centradas na sua própria dinâmica e não tem esta visibilidade, lá está, não dão esta visibilidade e capacitação às pessoas trans também para participarem nestes contextos. Isto o que faz é com que, lá está, as pessoas trans também são artistas, continuam a ficar nas margens, continuam a terem estados precários, continuam muitas vezes a estarem em situações de muito mais precariedade e muito mais dificuldade porque não conseguem aceder aos meios artísticos também. E merecem lá estar. Muitas vezes são pessoas com muita capacidade e muita vontade também e que não conseguem porque não têm visibilidade suficiente para isso. Ok, compreendo. Então vou só pedir agora às pessoas para, se quiserem fazer algumas perguntas, irem deixando aí nos comentários e ia-te perguntar que tipo de iniciativas ou de evento é que estão programadas agora para o futuro. É assim, vou fazer publicidade ao nosso evento da ILGA no dia 31. Nós vamos fazer uma tertúlia sobre visibilidade e empoderamento no Centro LGBT, às 21 horas. Também vai haver a marcha por causa do Dia Internacional, porque o dia 31 é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Também vai haver uma marcha que começa às 19 horas na Praça Luís de Camões, se não me engano. Entretanto, também, isto aqui está um bocado em cofre, mas estou a tentar organizar um projeto que chama-se Mercado Dissidente, que é um projeto que envolve dar visibilidade a projetos de pessoas trans, pessoas não binárias que vivam, por exemplo, do artesanato, que vivam destes meios mais económicos, um bocadinho muitas vezes mais precários e sem visibilidade, mas tenham um espaço onde possam pôr as suas coisas e possam realmente atingir um bocadinho mais de visibilidade. E assim, de outras atividades. A ideia é nós continuarmos no GRIT a fazer atividades todos os meses no Centro LGBT, ou então um mix entre presencial e online. Vamos ver como é que as coisas continuam. Já depende como é que a pandemia vai andando e tudo mais. Mas muito nesse sentido. Não é? E outros projetos. Como é que as pessoas podem estar informadas disso? É assim, normalmente no meu perfil publico, mas também podem seguir a ILGA Portugal ou o Centro LGBT também. Ok, boa. Está bem. E acho que não há perguntas. Não sei se queres falar sobre mais alguma coisa, mais algum tema, ou alguma coisa por dizer. Acho relevante. Epá, tanta coisa para falar. Muita coisa. Sim. Eu acho que é essencial nós começarmos a pensar realmente em como reconstruir, ou seja, como criar espaços, lá está, tipo este e outros espaços, mas também que visam realmente. Há aqui uma pessoa que comentou. Está a ver? Sim. Acho que não se me engano é o Disclosure. A série da Netflix. Sim, é capaz de ser o Disclosure. uma série ou um filme.
De facto, lá está, conseguir estes espaços de diálogo, conseguir estes espaços de conversação, conseguir estes espaços de troca, porque acho que é muito importante nós conseguirmos chegar a muitos sítios. Por exemplo, muitas vezes o que passa é que eu, por exemplo, nos meios onde ando, não é? Fora dos meios ativistas, sou sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem que é trans, sou sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem que é PAN, sou sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem que são anarquistas relacionais, ou etc, etc, das identidades que eu tenho. E de facto é preciso começar a chegar a estes espaços, não é? Termos visibilidade nestes espaços sobre quem somos e sobre o potencial que nós temos, não é? Porque lá está, para além do potencial que nós temos enquanto pessoas, enquanto pessoas de alguma atividade, etc., temos um potencial também desconstrutivo, não é? Porque estamos a mostrar uma realidade que é uma experiência que pode ser, toda a gente pode ter essa experiência, não é? Ou seja, esta sensação de ter liberdade, esta sensação de poder andar no mundo como se sente, é uma coisa muito importante e transversal, não é? E muitas vezes nós temos que quebrar este ciclo da normatividade exatamente para dar esta ênfase às pessoas, lá está, quando crescem. Por exemplo, quando as crianças crescem, muitas vezes a gente começa logo a induzir ideias heteronormativas, ou tens um namorado, tens uma namorada, ou o menino é assim, o menino é assim, começar a não fazer isto, não é? Muitas vezes, porque é que a gente pergunta da sexualidade das crianças, quando muitas vezes, não é? Tipo, até podem vir a ser pessoas assexuais, não é? E aquilo até pode causar algum desconforto, não é? E acho que convém a gente pensar duas vezes, muitas vezes, antes de começarmos a incutir estas ideias nas crianças, porque de facto o que elas precisam é de crescer livremente e para no futuro também conquistarem espaços onde nós não estamos, muitas vezes. Da minha parte, o que eu tenho a dizer, e eu acho que nós sentimos isso quando nos conhecemos pela primeira vez, a mim interessa-me que as pessoas consigam falar umas com as outras, independentemente de serem cis ou trans, ou seja o que for, porque acabamos todos por, no fim, e o que eu estava a dizer em relação a irmos ao foco da questão, ao âmago da questão, à essência, somos todos humanos e temos todos muitas dúvidas sobre como é que devemos de viver a nossa vida da melhor maneira. Há muitas pessoas que se acham homens e não sabem ser homens, há muitas pessoas que se acham mulheres e não sabem ser, porque, lá está, não querem corresponder ou não têm interesse em corresponder a determinados parâmetros e regras e coisas que estão impostas. Portanto, nós estamos em constante questionamento, em constante descoberta, e estas conversas, estes diálogos, na meu ver, e eu sendo homem cis, hetero, branco e essas coisas todas que hoje estão a ser postas em causa, quero mesmo ser um elo de ligação e construir pontos para que possamos falar sem ser com contrapontos e com ideias pré-concebidas, aquilo que eu estava a dizer também quando falamos, sem julgamentos e sem opiniões pré-estabelecidas, e com abertura de mente para podermos falar sobre Sim, eu acho que também é importante, por exemplo, nós vemos muito isto acontecer, que é as pessoas darem credibilidade apenas àquilo que vem da academia, àquilo que vem dos estudos teóricos, etc. E começar também a dar a visibilidade àquilo que são as experiências de facto das pessoas, àquilo que é a sua vida, àquilo que são as experiências de vida, o que, é que são as vivências, os sentidos, etc. Porque muitas vezes nós vamos buscar sempre à academia os contextos teóricos, mas depois a vivência das pessoas está um bocado abandonada, não é? E acho que isso é muito importante, nós irmos buscar a vivência das pessoas sem exploitar as vivências das pessoas, ou seja, como muitas vezes é usado em canais de televisão, etc., que é um aproveitamento do sofrimento das pessoas, mas sim ir buscar as pessoas no sentido em que nós vamos te ajudar, vamos criar capacitação para que tu também possas realmente expor as tuas experiências, expor a tua vivência, sem estar a contar com a academia, muitas vezes, porque assim, o que acontece muitas vezes, por exemplo, com as pessoas trans é que são sempre acompanhadas de um médico ou de um psicólogo que lhe diga quem é que elas são, não é? E nós nunca deixaremos de ser patologizadas enquanto isso acontecer. Porque mesmo que a OMS venha dizer que deixou de ser doença, etc., mas enquanto a gente tiver um médico ou um psicólogo explicar quem nós somos, a visão que as pessoas têm de nós é sempre que há um problema. E nesse sentido, realmente é muito importante que, de facto, abandonemos aquilo que é a autoridade
teórica e autoridade académica para também realmente pensar que as pessoas têm vivências e essas experiências é que contam para repensar e para pensar numa sociedade melhor. Não é? Sim. Sim, e por isso mesmo é que eu também tive o privilégio de poder cruzar-me com pessoas nas suas vivências e não só em, em circunstâncias de consulta ou circunstâncias técnicas, porque uma das coisas que eu também observo quando estudo a história da ciência e da análise científica da sexualidade é que foi muito feita por pessoas muito conservadoras, com visões muito redutoras do espectro todo que existe de possibilidades e de nuances na sexualidade humana, e portanto nós também ou tivemos a tendência para criar esses rótulos que, obviamente, para criar consensos sobre qualquer coisa, tivemos de ostracizar lá está, as franjas da sociedade e criar essas franjas quando elas, se calhar, até estavam mais embutidas, porque lá está, as etiquetas têm essa mais-valia e menos-valia, que ao mesmo tempo que cria comunidade, também cria afastamento de outras comunidades e de outras etiquetas. Sim, e acho que lá está, acho que valia a pena fazer uma revisão histórica daquilo que é a ciência da sexualidade e realmente reescrever a história da sexualidade de outro ponto de vista. Uhum. Pronto, olha, eu espero que sim, espero que estas conversas ajudem as pessoas a pensar um bocadinho também pelas suas próprias cabeças. E queria-te agradecer mais uma vez, porque acho que foi mesmo importante poder ter-te aqui para podermos falar sobre isto. Espero que as pessoas que tenham visto e que irão ver no futuro possam também elas procurar informar-se mais e procurar também conhecer um bocadinho mais destes universos que existem e que estão em constante transformação e evolução e questionamento também. E que tu possas também continuar no teu trabalho de ir esclarecendo as pessoas e também de autodescoberta, tal como todos nós. Obrigada. Para que possamos falar mais vezes. Sim, obrigada pelo convite. Pronto. Obrigado a toda a gente. Tenho só que dizer que este podcast tem a parceria da Sex Shop Flame, que é uma sex shop que existe em Almada e em Corroios, uma loja online também, em flame.pt. Se quiserem também as minhas consultas de Erotic Coaching, podem seguir-me no meu Instagram ou no meu site simas-veres.com. E não se este episódio vai estar disponível no Spotify, YouTube e iTunes. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima. Tchau.